Muito bem, pessoal. Vamos dar continuidade. Aqui é o professor Tiago. Estamos trabalhando a disciplina de programação para o web e essa é a nossa segunda aula. Na aula anterior, nós conversamos sobre o protocolo HTTP, falamos um pouco da história e agora eu quero continuar essa conversa. Olha só, o protocolo HTTP que nós vimos, né, é o Hypertext Transfer Protocol. Ele possui alguns métodos. Então, por exemplo, aqui na versão 1.1, eu tenho o método get, post, head, put, delete. Então, eu tenho aqui o put para fazer upload de um arquivo, eu tenho o get, eu tenho o post. Quando se trabalha com desenvolvimento, vai chegar um momento, por exemplo, que você precisa fazer um formulário. Quando você faz um formulário, um form, tá? O form é uma marcação do HTML para você colocar campos de texto, de edição, de checkbox. E ao final desse formulário, geralmente você tem um botão de submit, que é um botão para envio das informações. Quando eu faço o envio das informações através de um formulário, está no plural. Quando eu faço esse envio através de um formulário, ele insiste aqui em ficar no formato inglês. Pronto. Eu estou fazendo esse envio através de qual método? Do post ou do get? Quando eu faço o envio através de um formulário, é através do método post. Então, eu tenho aqui dois métodos de envio. Dois métodos de envio. O primeiro deles é o método post. Quando que ele é utilizado? Quando eu mando um formulário. O segundo método de envio é o método get. Quando que eu utilizo? Quando eu envio isso na URL. Por exemplo, se eu coloco www.meusite.com/salvar.php. Se eu faço isso daqui, eu estou enviando as informações, eu estou chamando essa URL. Se isso aí é o action de um formulário, todos os campos que existem naquele formulário, por exemplo, nome, e-mail, telefone, endereço, serão enviados pelo método post. Porém, se você acessar um determinado site e verificar na URL uma interrogação, e na frente dessa interrogação alguns parâmetros, todos aqueles parâmetros são enviados pelo método get. Eu vou dar um exemplo. Nome igual Tiago. E comercial. Fone igual 9999-9999. Enter. Tá? Quando você faz esse envio, olha que bacana. Você está utilizando o método get. E nesse caso específico, eu estou enviando... Vamos verificar só isso, a nossa gravação. Estou enviando dois parâmetros. Quais são eles? Primeiro parâmetro, nome igual a Tiago. Legal. Segundo parâmetro, fone igual 9999-9999. Percebam que aqui eu não uso aspas, né? Não é igual uma variável do meio do seu programa, não é igual um valor que você está atribuindo ali a um objeto. Não, eu mando puro. Tá? Esse é o método get. É claro que você vai acessar um site, por exemplo, www.meusite.com/login.php, que é o acesso ao seu site, né? Jamais você vai colocar, né? Usuário igual Tiago e comercial senha igual 123456. Você não vai passar a senha e nem informações importantes, relevantes através do método get. Tá certo? Por quê? Porque isso aí é uma falha o quê? De segurança. Bom,
um assunto chama o outro, vamos voltar para cá. Olha só, o método POST, o conteúdo é enviado para o servidor no corpo da mensagem. O método GET é enviado na URL, que foi esse exemplo que eu falei para vocês. Olha só, quando eu faço um HTTP, ele me retorna um código de retorno, por exemplo, 200 OK. Fecha a conexão, mostra a data, qual é o servidor. Lembra que eu falei que um dos servidores mais badalados é o Apache? Está aqui um exemplo do servidor Apache. Última modificação, length, tamanho, 6.821 bytes. Qual é o tipo? Pode ser text, HTML, pode ser GIF, pode ser PNG, etc. E detalhe que eu sempre falei GIF para o formato, né? Graphics Interchange Format. O próprio criador falou que o correto é GIF. O G aqui com o som de J, né? GIF. Beleza, só um detalhe. Continuando. Cadê? Ok. Eu tenho então alguns códigos. Acho que todo mundo conhece o código 404, que é o não encontrado. Mas eu tenho bad request. Eu tenho moved permanently. O que é moved permanently? É o seguinte. Às vezes acontece de eu ter um domínio chamado www.pasteldamaria.com.br. Só que a Maria, depois de trabalhar com pastel por 20 anos, ela vendeu. Ela vendeu para o Manuel. Então, aí o Manuel foi lá e registrou www.pasteldomanuel.com.br. Aí o que nós podemos fazer? Nós podemos vir aqui nesse pastel da Maria e colocar aqui, utilizando um arquivo .htaccess, todo arquivo iniciado por ponto no Linux, ele é oculto, né? .htaccess, eu posso colocar algumas diretivas de configuração que pode fazer bypass das configurações que estão no httpd.conf, por exemplo. Posso criar um redirecionador do tipo 301. Para o engine do navegador, o 301 indica que aquele conteúdo ali foi movido. Então eu criei essa diretiva e aí sempre que alguém acessar Pastel da Maria vai ser direcionado para o Pastel do Manuel, certo? Tem N outras formas de fazer esse tipo de redirecionamento. Eu posso fazer dentro do meu código PHP, por exemplo. Posso colocar dentro do código PHP esse redirecionamento. Posso colocar um JS, um JavaScript, dentro do meu HTML. Posso colocar direto no .htaccess. Posso fazer a configuração dentro do httpd.conf. Estou dando apenas uma alternativa. Tem vários outros códigos, só para a gente conhecer. Eu tenho também o conceito de cookies. O que são cookies? Biscoitos, né? Não tem aqui no Brasil aquela discussão se é bolacha ou se é biscoito, o que é bolacha, o que é biscoito, mas não tem nada a ver com esse biscoito. Cookies são pequenos arquivos texto que o site pode utilizar para gravar informação local na sua máquina. Mesmo que você não faça login num site, não tenha um registro, um cadastro, não entre com seu usuário e senha, o site pode identificar se é a sua primeira visita, a sua segunda visita, se você sempre visita aquele site por causa dos cookies. Quando você limpa os cookies da máquina, o que você está fazendo é tentando limpar possíveis resquícios de uma assinatura, entre aspas, o termo assinatura que eu quero dizer, é uma forma do site ou dos sites identificarem você. Certo? Aí a gente pode entrar numa discussão depois sobre privacidade, mas eu vou deixar isso para uma próxima aula. Mas tudo pode ser gravado ali nesses cookies para poder monitorar, utilizar os seus sites ou também para poder manter a sessão. O que é a sessão? Você faz o login com usuário e senha. Daqui 3 dias você volta no site e ainda está logado. Por quê? Porque o site guardou num cookie na sua máquina essa informação. Lembrando-se que assim, um site X não pode acessar o cookie do site Y. Não, isso é uma diretiva rígida de segurança do próprio navegador. Só acessa o cookie daquele site específico. Então isso é legal, tá? Essa questão dos cookies. Da gente entender. Quando eu trabalho com PHP, eu tenho as configurações de session, de sessão.
que eu posso utilizar para manter uma sessão aberta com login e manter uma variável, um determinado valor existente na memória só durante aquela sessão. Nós vamos fazer alguns testes com isso. Bom, então o cookie tem 4 componentes, uma linha de cabeçalho, um arquivo do cookie, etc. Eu não vou entrar nesses detalhes do cookie, depois nós vamos falar um pouco mais para frente sobre isso daqui. Bom, eu tenho também algumas tarefas realizadas com o cookie. Autorização após armazenamento, registro da sua lista de compras, né? O que está dentro do seu carrinho de compra, estado da sessão, etc. E os cookies também implicam em segurança, permitem que os sites tenham informações do usuário, podem fornecer o e-mail usuário para o site, mecanismos de busca usam redirecionamento. Então, é um recurso técnico que o site pode utilizar para armazenar informação local. Bom, então, eu tenho aqui todos esses detalhes aqui sobre os cookies, né? O que eu quero falar com vocês agora, um pouco, é sobre, deixa eu só verificar aqui, isso, é sobre o DNS. Mas antes disso, deixa eu fazer um teste aqui, olha só. Eu vou entrar aqui, eu vou acessar um site, eu vou acessar www.ueng.br. Isso, vou acessar o site da UENG, se a internet ajudar. Beleza. Se eu entrar aqui, botão direito, ver código-fonte da página, eu vou ter acesso ao HTML, ao documento HTML daquela página, daquele site. Então aqui eu tenho vários comandos, tá? No meio do meu HTML eu tenho o que também? Eu tenho um JavaScript. Eu tenho um JavaScript inline aqui e eu tenho também um link para um outro JavaScript. Por exemplo, aqui eu tenho um JavaScript que se chama main.js. Se eu clicar, eu vou abrir o main.js. É um JavaScript do framework Helix Tree. Então está aqui algum código também JavaScript. Volto e por aí vai. Se eu estiver em um terminal Linux, aqui, por exemplo, o que pode acontecer? Eu posso usar um comando, deixa eu dar um ls, que eu tenho aqui? Eu tenho só 2 arquivos. Eu posso dar um comando wget www.ueng.br, enter. Ele faz uma requisição, não aceitou, deixa eu ver se ele salvou, não salvou. wget www.google.com. Isso, aqui ele aceitou. Ele baixou um arquivo chamado index.html. Se eu der um ls, esse arquivo index.html está aqui. Se eu der um cat, eu tenho acesso ao index.html. Esse mesmo arquivo que eu fiz o wget, que eu busquei essa informação, também seria aqui. Por exemplo, google.com, botão direito, ver código-fonte também está aqui. É o mesmo código-fonte. Detalhe, aqui eu tenho o código-fonte JavaScript. Aqui eu também tenho o código-fonte PHP? Sim ou não? Eu estou aqui. Vou deixar essas duas perguntas aí. Olha só. Nesse momento, eu estou no cliente ou no servidor? Segunda pergunta. Eu consigo ver também o código PHP dessa forma? Botão direito? Sim ou não? Primeira, eu estou no cliente ou no servidor? Nós estamos aqui no cliente. Nós estamos no navegador, que é o cliente que requisitou ao servidor uma informação e trouxe. Certo? Quando eu bato o botão direito e mando exibir o código-fonte, eu estou trazendo o código-fonte. Aqui, estou visualizando o código-fonte que foi recebido pelo navegador. O PHP, ele não roda no navegador. O PHP roda no servidor. PHP não é cliente, PHP é servidor. E HTML é cliente. JavaScript é cliente. Uma imagem PNG
ela vem aqui para o cliente, então eu tenho acesso aqui aos dados desse arquivo PNG. PHP é lá no servidor. Quando eu desenvolvo um código PHP, eu estou desenvolvendo alguma coisa para cuspir, para mostrar, para exibir, para a saída ser um HTML, a saída ser uma imagem, etc. PHP processa no servidor, eu não tenho acesso por aqui, certo? Então é interessante, talvez isso soe básico para alguns de vocês, mas não para todos. Então eu tenho linguagens de servidor, tenho linguagens de cliente. Cliente é o navegador, servidor é o Apache, que está lá na internet, tá? Que nós vamos falar um pouco mais. Bom, e tem um outro conceito que vocês já devem conhecer, um conceito que vocês devem ter estudado em redes, quando estudaram elementos de redes, tanto elementos de hardware quanto de software, vocês devem ter estudado o conceito de servidor, DNS. DNS é Domain Name Server. Um servidor DNS que eu já configurei é o Bind, lá do Linux. Existem outros também, tá? Para que serve um DNS? DNS converte o domínio, a URL, né, para o endereço IP, certo? Por exemplo, se eu entrar aqui agora e dar um ping, www.baciote.com. Baciote.com é um site. Esse site está hospedado nesse endereço, 192.185.221.145, que esse endereço IP está lá na HostGator. Eu tenho aqui um time to live, uma TTL de 44, né? Eu tenho um tempo de 171 milissegundos, está bem próximo. Se o servidor estiver longe, pode demorar para poder você ter esse retorno. Você pode usar um comando traceRT, mas aqui não vai ter instalado não, tem que instalar, que é o traceroute, para você traçar a rota. TraceRT no Windows, né? Aqui é TraceRT6, ó, ou Tracer. Não, esse Tracer deve ser outra coisa, é o TraceRT6. Você tem que traçar a rota para ver por quais servidores os pacotes estão transitando lá do servidor que você solicitou até chegar, tá certo? Mas não vou entrar nesses detalhes não. O que eu quero falar é o seguinte, essa URL ela está hospedada no servidor IP. Para que eu não fique memorizando, falo assim, acesso o meu site, está lá no 192.185.221.145, eu falo assim, acesso o meu site, baciote.com. Toda vez que eu digito baciote.com e dou Enter, uma conexão é construída com um servidor DNS que ele pergunta assim, aonde que esse site está hospedado? Aí o DNS responde, está lá no endereço IP tal. Aí ele acessa o endereço IP e traz as informações. O que o DNS faz é isso. Toda vez que você registra um domínio, então aqui um registro de domínio, e aqui no Brasil, quem registra um domínio .com.br, qualquer outra terminação BR, é o registro.br, você tem que informar o DNS primário e secundário. Você pode informar quantos mais você quiser, quantos mais você queira. Mas o primário e o secundário é obrigatório. O DNS primário e secundário é aquele endereço é aquele endereço que sabe qual o endereço IP do seu domínio. Tá? Então isso é bacana. Então sempre que eu acesso isso acontece. E é claro que depois existem caches do DNS que minimizam esse tempo de validação. Aqui no Brasil ou no mundo, se você normalmente se utiliza o DNS do seu provedor de acesso, mas nada impede você, por exemplo, usar o DNS do Google, que é o 8.8.8.8, 8.8.4.4. Existem também outros serviços como o OpenDNS. O OpenDNS é também um serviço muito bacana. Quando eu trabalho com aulas na área de redes, nós configuramos um OpenDNS de modo que você possa colocar todas as máquinas da sua casa ou da sua empresa para buscar nesse OpenDNS, e por aqui você tem um painel de controle
que você pode configurar quais sites podem ser acessados, quais não podem ser acessados, etc. Então é bem legal isso daqui. Então esse é o conceito do DNS, tá? Muito bem. Deixa eu voltar para cá. Isso. Esse é o conceito do DNS, que é o Domain Name Server. Vocês devem ter estudado isso aqui, só estou lembrando esses conceitos. Bom, pessoal, nós terminamos aqui. A primeira apresentação que eu queria passar foi mais básica, né? Estudamos alguns conceitos, fizemos alguns comandos. A partir da próxima aula agora, nós já vamos começar com as atividades práticas, tá certo? É isso aí, nós vamos continuar na próxima aula essa nossa discussão.